Vamos começar a nossa introdução hoje. A gente vai começar aqui no capítulo, deixa eu ver. É a introdução mesmo do livro, né? Não chegou nem no capítulo 1 ainda. A gente, na semana passada, nós fixamos aqui nessa visão, né, do Gessel, que é o seguinte, vou reler aqui para vocês recapitularem. Nossa visão é que cada membro entenda o princípio do sacerdócio universal de todos os crentes. E alguém que puder já abra a Bíblia aí, 1 Pedro 2,9, deixa abertinho aí, que daqui a pouco a gente vai ler. E se comprometa com a grande comissão, Mateus 28, 18 a 20, quem pode abrir Mateus 28, 18 a 20, por favor? Que cada casa seja uma extensão da igreja, Atos 5,42, outra pessoa abre Atos 5,42, para que possamos conquistar toda a cidade para Cristo, através dos Gesselos, dos pequenos grupos, que se multiplicam todo ano, Atos 6,7, quem pode abrir aí, já deixar aberto em Atos 6,7, visando alcançar as multidões, Atos 5,14, tá? Recapitulando então, vou falar cada versículo aqui, e aí vocês vão lendo aí, tá? Primeira Pedro 2,9, quem pode ler em voz alta, por favor? Mas vós sois a geração eleita e sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, semana passada a gente relembrou isso aí sobre o que é ser, né, um sacerdócio universal. Nós somos sacerdotes do Cordeiro, nós somos sacerdotes de Cristo. Nós oficiamos, né, juntamente com Cristo aí, esse sacerdócio, tá? Completando aí, Mateus 28, 18 a 20. Se Cristo é o nosso sumo sacerdote, né? E nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, então nós também exercemos esse sacerdócio juntamente com Jesus, amém? Então vamos lá, Mateus 28, 18 a 20 fala sobre a grande comissão. Jesus aproximou-se e falou-lhe, dizendo: todas as autoridades me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Então essa é a grande comissão da igreja, né? O que Jesus nos ordenou a fazer, e de fazer discípulos, amém, queridos? Amém. Não foi ir de construir prédio, foi isso? Não, né? Foi ir e traz bastante gente para dentro da igreja, foi isso? Também não foi, né? Foi ir de fazer discípulos. O que é um discípulo? O que é um discípulo? Um discípulo é alguém que está caminhando com o seu mestre para ser igual a ele. Amém? Se o objetivo do discípulo não for ser igual ao mestre, então ele não é discípulo. Amém ou não amém? Se o objetivo do discípulo não for ser igual ao seu mestre, ele não é discípulo. Né? O discípulo é aquele que ele olha para o mestre e ele quer ser igual ao mestre. Então, o discípulo do médico, ele quer ser um médico. Então, ele está lá na faculdade para ser médico, ele é o discípulo do médico, né? O discípulo do pastor, o aspirante, o seminarista, ele quer ser o quê? Quer ser um pastor, certo? Então, se nós somos discípulos de Cristo, a gente tem que querer ser igual a Ele.
Se tem um monte de crente na igreja que não quer ser igual a Jesus, ele não é discípulo. Ele pode ser crente, pode ser o que ele quiser, mas discípulo ele não é. Se ele for discípulo, ele vai querer ser cada vez mais parecido com Jesus. Amém? Então, a gente foi chamado para fazer discípulo, não só para encher a igreja. A gente pode encher a igreja, só que se a gente encher a igreja de pessoas que não querem ser discípulos, não está muito certo isso, né? A gente tem que fazer discípulos, pessoas que querem ser igual a Jesus, tá? Continuando. Que cada casa seja uma extensão da igreja. Atos 5:42. Quem pode ler aí? Atos 5:42. E todos os dias no templo e de casa em casa continuava a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Então eles anunciavam que Jesus era o Cristo no templo e de casa em... No templo e de casa em... Então eles faziam o ministério da igreja não só no templo, mas também de casa em casa. Ok, queridos? E é isso que o Gessel vai fazer, né? Nos ajudar a levar aquilo que a gente faz também no templo, a gente levar para as casas para fazer lá. Voltar a fazer lá, né? Porque já fazíamos isso há muito tempo e aí parou-se, né? A igreja parou de fazer isso, agora tem que voltar a fazer. Então vamos lá, Atos 6:7 fala sobre a multiplicação. Atos 6:7, quem pode ler aí? E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Então, crescia a palavra de Deus, ganhava mais discípulos e multiplicava. Amém, queridos? Então, o propósito dos pequenos grupos é a multiplicação. A igreja precisa se multiplicar. A igreja precisa gerar, né? E os pequenos grupos têm esse objetivo de multiplicar-se, de crescer, de estar prosperando, gerando outros pequenos grupos e assim por diante. Então, um crente ganha outro crente, se multiplica. Um líder forma outro líder, se multiplica. O pastor gera um outro pastor, se multiplica. O presbítero precisa gerar um outro presbítero, se multiplica. O diácono precisa gerar um outro diácono, se multiplica. O pequeno grupo gera um novo pequeno grupo, se multiplica. E a igreja gera o quê? Uma nova igreja. A igreja gera outra igreja. Então, também se multiplica. Então, a multiplicação, ela precisa ser uma realidade dentro da igreja. Amém? Amém. A gente tem que pensar na multiplicação, né? Afinal de contas, ninguém aqui vai ficar para semente. Sim ou não? Alguém aqui vai ficar para semente? Não, né? Então, o que acontece? Se você sabe que você tem um tempo determinado, vai chegar uma hora que você já não vai estar mais aqui, quem é que vai fazer o que você está fazendo hoje? Né? Quem é que vai estar no seu lugar quando você não estiver mais aqui? Todo mundo tem que pensar isso. A gente tem que pensar. Quem vai estar, o dia que eu não estiver mais aqui, quem vai estar tocando violão? O dia que eu não estiver mais aqui, quem vai estar cantando? O dia que eu não estiver mais aqui, quem vai estar na porta? O dia que eu não estiver mais aqui, quem vai estar limpando a igreja? O dia que eu não estiver mais aqui, quem vai ser presbítero? Quem vai estar pregando? Quem vai estar ensinando? O dia que eu não estiver mais aqui, quem vai estar visitando no meu lugar? O dia que eu não estiver mais aqui, quem vai estar dando aula de escola bíblica? O dia que eu não estiver mais aqui, a gente tem que pensar isso. Porque ninguém aqui vai durar para sempre, a gente vai embora um dia. Por isso a multiplicação é tão importante. Porque quando a gente se multiplica, a gente está dando segurança para a continuidade da igreja. Ou seja, a igreja não vai parar em mim. A igreja vai continuar em alguém que eu ensinei, que eu ajudei a crescer, e aquela pessoa vai dar continuidade ao que eu estava fazendo. E quando eu não estiver fazendo mais, ele vai fazer no meu lugar. Então isso é muito importante. Amém? E por último aí, visando alcançar as multidões. Atos 5,14. Já falamos de crescimento aí, mas vamos ler de novo esse texto agora que fala sobre as multidões. Vai lá. Atos 5,14. A multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Amém? Então, uma multidão, tanto de homens quanto mulheres, criam no Senhor. Essa multidão crescia cada vez mais. Multidão, irmãos. Amém, queridos? Multidão. Então, não sei se a gente vai chegar lá hoje.
Deixa eu ver se a gente vai chegar lá. Acho que não vamos chegar lá. Já que a gente está aqui, vamos falar, que não custa falar 2 vezes, 3 vezes, depois se a gente tiver que falar 10 vezes, importante de gravar. É a primeira pregação de Pedro, né? Pedro pregou a palavra e quantas pessoas se converteram ali naquele dia? Depois do Pentecoste, quantos? 2.000. Né? Quase 3.000, né? Diz lá. E quase 3.000 se converteram. Então pega lá, quase 3.000, grava esse número aí. Aí depois, né? Um pouquinho mais para frente, lá em Atos 5, 4 ou 5, não lembro agora o detalhe do texto, e fala assim: e a multidão dos que criam chegava a 5.000. Então começou 3.000, depois já era 5.000. Então vamos antes, né? Começou com Jesus, estava sozinho. Aí Jesus foi, né? E juntou alguns discípulos ali, já formou ali uns 12 discípulos, né? Mais algumas mulheres ali, formou um grupinho. Daqui a pouco esse grupinho já era 72, lembra? A missão dos 70, né? Jesus manda 72, de 2 em 2, já era 70. Daqui a pouco, quando vem ali, Jesus vai para o céu ali, né? Depois de ressuscitar, diz o texto que tinha 500 pessoas, né? Vendo Jesus subiu ao céu. Então dos 72 agora já era 500 que estavam seguindo, né? Estava seguindo. Lógico que teve muitos outros que passaram por ali, uns vinham, outros iam embora, mas estava seguindo ali 500. No dia de Pentecostes tinha quantos? 120, né? Dos 500 já tinha lá uns 380 que não queriam orar não. Só 120 foram para o culto de oração, né? E estavam orando lá 7 e pouco, 8 horas da manhã. Eles estavam orando, que na hora que começou ali o Pentecostes já era 9 horas da manhã, diz o texto, né? Fala assim, ó, são 9 horas, esse povo não está embriagado não, o pessoal lá do mundo, né, achando que tinha gente embriagada. São 9 horas da manhã, não tem ninguém embriagado aqui não, tá? Isso aqui é o poder de Deus. Então lá na reunião de oração tinha 120. Aí, na reunião de oração, Pedro vai, prega na sacada da casa lá, do lugar lá, né? E ali, tem quase 3.000 homens se convertem. Agora a igreja deu uma multiplicação explosiva, assim, né? Pum, 3.000. Daqui a pouco, no outro, 2 capítulos depois, quase 5.000. E agora, né? A gente viu aí multidões de homens e mulheres, né? Estavam se convertendo. Aí você chega mais para frente um pouquinho, algum outro capítulo mais para frente aí, já fala que era 15.000. 15.000. É gente para danar, né, irmãos? 15.000 pessoas, é muita gente. Aí depois ele já não consegue contar mais. Aí eles falam assim, ó, e a multidão crescia, o evangelho se expandia, etc. E ele já não fala mais número. Aí você já não vê uma quantidade de número. Então eles conseguiram contar até os 15.000. Depois dos 15.000 já não conseguiram contar mais, né? Então a gente precisa ter esse desejo no nosso coração de ver a obra de Deus crescendo. A obra de Deus não pode parar, ela não pode estagnar, ela não pode ficar do mesmo tamanho para sempre, ficar ali parada. Não, estamos assim, não. A gente tem que sonhar com a igreja crescendo, ela sempre tem que estar crescendo, ela sempre tem que estar avançando, ela sempre tem que estar ganhando pessoas para Deus. Amém? Amém. Podemos dizer amém? Amém. Então vamos embora. Na apresentação aqui, ó, começa a falar o seguinte: para muitos pequenos grupos, os pequenos grupos são um avião pousado em uma ilha deserta. É a melhor alternativa para sair do lugar. Contudo, eles não sabem como fazer o avião funcionar. Ou seja, tem um monte de igreja, tem um monte de pastor que fala assim: não, GCEL dá certo, GCEL é uma bênção, GCEL é uma ferramenta tremenda de evangelização, só que eles não conseguem fazer o negócio funcionar. Tem um monte de igreja aí que tenta fazer o GCEL e não consegue, tem um monte de pastor que tenta fazer também e não consegue, e é tipo assim, você tem um avião, mas você não sabe pilotar, e aí o avião não sai do lugar, fica parado lá no chão, né? Então, a gente precisa aprender como é que a gente vai fazer esse avião pilotar, né? Então, continuando aí, um dos meus primeiros compromissos ao assumir a coordenação geral do GCEL, isso aqui é a palavra do bispo Gilberto Geraldo, tá? Grupo de crescimento, evangelização e unidade. GCEL é grupo de crescimento, evangelização e unidade. Na Igreja Metodista Wesleyana foi o de não tentar reinventar a roda. Nada do que será tratado nesse material é novo.
ou me foi revelado diretamente do trono da graça. A proposta dessa obra é sistematizar uma metodologia para o funcionamento dinâmico dos GCELs em todas as igrejas metodistas wesleyanas, independentemente da região onde elas estão localizadas. Desejamos criar uma identidade para os nossos GCELs, num contexto denominacional que se encaixe em nosso sistema wesleyano de funcionamento. Não desejo ater-me a pequenas particularidades que serão adotadas em cada igreja e que não comprometerão a identidade do projeto. Minha intenção é estabelecer princípios e valores e metodologias fundamentais que sejam aplicáveis em todas as igrejas wesleyanas dentro do seu contexto local e cultural. Então, o projeto desse livro aqui é formatizar, vamos dizer assim, formatar um modelo ideal para que funcione em todas as wesleyanas aqui no Brasil todo, sem impedir que cada igreja tenha a sua particularidade. Então ele fala que ele vai ter algumas igrejas que vão ter alguma coisa diferente da outra, e isso não vai inviabilizar o projeto, isso não vai trazer problemas ao projeto, mas ele vai colocar aqui nesse livro os valores e princípios básicos que vão fazer o GCEL funcionar em qualquer lugar, seja no sul, no centro-oeste, no nordeste, né? Seja ali no sudeste, mas independente da cultura ou da região, se você colocar esses princípios aqui em prática, vai dar certo, tá? Então, continuando aí, esse material é a sistematização da visão e prática dos pequenos grupos na perspectiva wesleyana. Não é uma obra completa, também não é o esforço de uma só pessoa. As ideias aqui exploradas foram debatidas exaustivamente com outros pastores, com os coordenadores regionais do GCELs e também com o colégio episcopal. Em relação aos pequenos grupos, um dos fatores que muito contribui para o esclarecimento da visão são as experiências pessoais daqueles que foram tomados pela visão. Nessa perspectiva, desejo compartilhar minhas experiências pessoais no desenvolvimento desse projeto em minha igreja local. Então, ele vai falar um pouco sobre a diferença entre ser tomado pela visão e entre você apenas achar que tem a visão. São coisas diferentes. Então, você pode ter a visão, mas a visão não te tem ainda. E quando a visão tem você, é diferente. Aí é mais forte do que simplesmente você ter a visão. Vou dar um exemplo, né? Se eu tenho esse cântico de adoração, eu posso me desfazer dele também a hora que eu quiser, sim ou não? Né? Eu posso ter ele agora, amanhã eu posso mudar de ideia, eu dou isso aqui para alguém, eu não quero mais esse cântico aqui. O cântico está velho, né? Está caindo aos pedaços, pior que está mesmo, meu cântico de adoração, tadinho. Está caindo as folhas dele aqui. Mas se, né, realmente esse cântico me tem, aí é diferente, porque aí ele faz parte de mim. Daí eu não tenho como abrir mão, porque aí nós dois somos um. E a diferença entre alguns pastores e líderes que eles até falam do GCEL, gostam do GCEL, mas o GCEL não está impregnado nele. Ele não, naquilo ali não é uma coisa realmente importante para ele. Então, ele pensa assim, se der para fazer a gente faz, se não der certo também a gente para. Não há um compromisso real de colocar aquele projeto realmente em prática e lutar por ele, porque o projeto é bom e funciona. Só que se a gente não pagar o preço para que ele funcione, não vai dar certo, né? Às vezes no começo pode dar errado várias vezes. O problema é que alguns desistem na primeira derrota, na primeira tentativa e erro ele já desiste. E a gente não pode ser assim, né? Quando a gente começa um projeto novo na igreja, às vezes não é de primeiro que vai funcionar, só que você tem que insistir, né? Corrige o que deu errado e vai para frente, vai avançar, uma hora vai dar certo. Só que nem todo mundo tem essa visão, isso é um problema. Então ele vai contar aqui, ele vai falar sobre a experiência da igreja dele, o que ele passou, né? Porque a experiência, ela nos ajuda, né, a colocar bem assim na cabeça o que é o GCEL e como ele funciona. Então ele conta aqui, por volta do ano de 2006, comecei a ser tomado por uma grande curiosidade sobre esse movimento de pequenos grupos. Nesse tempo, diversas igrejas da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, já estavam colhendo grandes resultados com esse projeto.
Fui a congressos do MDA, Modelo Discipulado Apostólico. Fui em congresso da Igreja em Células, de Curitiba. Fui em congresso do DNA, da Batista Central de Belo Horizonte, e entre outros. Inicialmente, sentia em meu coração que a evangelização através dos pequenos grupos era um plano de Deus, mas não tinha uma compreensão clara de como entrar nessa visão. Passei a comprar e ler livros sobre o tema, li dezenas deles, até que senti que eu já não tinha mais a visão dos pequenos grupos, mas era ela que me tinha. Percebi que estava tomado e apaixonado por essa visão. Em 2011, olha só, começou em 2006 a estudar, a visitar igrejas, a ir em congressos. Só em 2011, olha só, que ele foi realmente começar a colocar isso em prática. Em 2011, tomei posse na atual igreja em que estou pastoreando. Primeira Igreja Metodista Wesleyana Industrial, Contagem, Minas Gerais. Imediatamente dei início a um projeto de implantação dos pequenos grupos. Nessa ocasião, essa igreja contava com aproximadamente 180 membros. Estava presente naquele bairro há mais de 40 anos. Era uma boa igreja, porém precisava romper numericamente para se tornar uma igreja relevante no bairro e na Grande Belo Horizonte. Iniciamos em 2012 nosso projeto com 12 pequenos grupos. Foi muito entusiasmante, mas também muito difícil, pois apesar de amar a visão, não tinha me preparado para os seus desafios e dificuldades. Faltava-me também uma orientação clara sobre o que fazer, e após iniciar o projeto, eu não tinha ainda compreendido a importância da formação continuada de líderes, da necessidade da multiplicação dos GCELs, e por isso nossos pequenos grupos chegaram a um bom número de membros, mas estagnaram em seguida. Mesmo com algumas dificuldades iniciais, a igreja experimentou um bom crescimento nos primeiros anos da implantação do projeto. Entre os anos de 2013 e 2015, enfrentei algumas dificuldades pessoais que afetaram minha vida ministerial. Por mais de um ano, não escrevi uma única linha da carta pastoral, né? O GCL, geralmente o pastor escreve uma carta pastoral, um estudo, né? Que lá no pequeno grupo é compartilhado aquele estudo que o pastor ministrou. Ele falou, durante um ano inteiro, não escrevi uma única linha para orientar o funcionamento dos grupos. No entanto, eles estavam sendo conduzidos por líderes muito compromissados, que mantiveram a visão e não deixaram que a igreja sofresse as consequências das dificuldades que sobrevieram a mim. Sou grato a Deus por esses líderes que tão corajosamente prosseguiram remando, mesmo quando o comandante do barco estava desorientado. Ao superar minhas dificuldades, entendi que os pequenos grupos eram a única opção para se conduzir seguramente uma igreja. Embora com minhas debilidades e dificuldades, a igreja continuou a crescer e ultrapassou a casa dos 300 membros. Então lembra aí que começou em 2011 com 180 membros. E agora em 2015 eles ultrapassaram a casa dos 300 membros. Revigorado, isso mesmo o pastor não estando bem. Falando que o pastor estava um ano com problemas pessoais e ele não estava bem. E eles conseguiram crescer. Revigorado ministerialmente, tomei novamente em minhas mãos a condução do projeto. Conheci em seguida o pastor Pedro Estrela, da Igreja Metodista de Venda Nova, a Igreja Metodista do Brasil, não é a nossa, mas é uma igreja abençoada ali. Pastor jovem, ele é mais jovem que eu, e ele já está ali nessa igreja há uns quase 10 anos por aí, 10 ou mais. E ele pegou essa igreja com 8 pessoas, só tinha 8 pessoas, e hoje eles têm já quase 2.000 membros lá nessa igreja, com quem estabeleci um forte relacionamento e fui muito influenciado pela ação de Deus sobre a vida dele. Mesmo sendo um pastor tão jovem, com 20 e poucos anos na época, ele se tornou uma referência em pequenos grupos para toda a Grande Belo Horizonte e foi um grande motivador da visão para mim. Iniciei em 2016, sob a orientação do pastor Pedro Estrela, um projeto envolvendo todas as igrejas do distrito de Belo Horizonte, do qual até hoje sou superintendente. Agora ele já não é mais superintendente, no SD. O pastor Moisés Coelho, quem conhece o pastor Moisés Coelho aqui? Alguém conhece?
estava pastoreando em Maringá? Conhece? Então, o pastor Moisés, que estava em Maringá, agora foi para Belo Horizonte, agora em janeiro, e assumiu essa igreja aqui. O pastor Moisés agora assumiu essa igreja dele, que agora ele virou bispo, e o pastor Moisés foi daqui para assumir essa igreja. E o pastor Danilo, com a Merle, que estavam aqui em Araucária, eles agora estavam em Baeti, né? E eles foram para lá agora assumir Maringá, estão assumindo a igreja lá de Maringá agora. Iniciei em 2016, então, esse projeto com todo o distrito, né? Passei a reunir os pastores desse distrito uma vez por semana para juntos sermos ministrados sobre a visão dos pequenos grupos. Deus usou muito o pastor Pedro Estrela para nos motivar, encorajar e direcionar. Com o fortalecimento da visão, a igreja continuou crescendo e encerramos o ano de 2017 com aproximadamente 500 pessoas, entre membros e congregados e participantes das nossas reuniões semanais. Então, eles começaram com 180, agora em 2011, em 2017, 6 anos depois, eles estavam com 500 pessoas. Quando recebi o convite para assumir a coordenação geral do GECEL, fui tomado por 2 sentimentos. Um de alegria pela confiança que a denominação depositava em mim, e preocupação, o segundo sentimento, sobre o que fazer. Sei que nossa denominação, o projeto dos pequenos grupos, o GECEL, né, é amado por alguns, desconhecido pela maioria e repudiado por poucos. Então, a nossa igreja tem muitos pastores e membros, né, que gostam do projeto, gostam da ideia, dos pequenos grupos. Tem uma grande maioria que não conhece nada, não entende nada, nem sabe o que é. E tem um pequeno grupo de pessoas, tanto pastores quanto líderes e quanto membros, que acham que é ruim, que não gosta, que não quer saber, que, né, só falta dizer que é do diabo, né? Porque, né, tem gente que realmente tem uma revolta com esse projeto que é até abismado de ver. Assim, a difusão dessa visão em todas as igrejas de nossa denominação é um grande desafio. Senti-me extremamente honrado pela oportunidade de poder contribuir no processo de organização do projeto GECEL em nossa denominação. Tão logo fui nomeado, organizei uma comissão geral, formada pelos coordenadores regionais e mais alguns pastores que já estavam trabalhando com pequenos grupos, para que juntos elaborássemos um programa que atendesse as nossas igrejas. Eu fiz parte desse grupo aqui de pastores que ele formou, né, para essa coordenação geral aí, né, porque a gente já estava trabalhando com o GECEL, e quando ele tomou posse aqui como coordenador geral, a gente também fez parte dessa equipe. Todos os eventos que ele fez, né, lá em BH e em outros lugares, eu participei em todos os anos, né, a gente passava uma semana discutindo sobre GECEL e pensando sobre GECEL, até chegar ao ponto de construir esse livreto aqui, né, porque esse livro não tinha no começo, né, quando ele assumiu a coordenação do GECEL, não havia material de estudo para que as igrejas pudessem pegar o material e começar, né, a implantar segundo uma orientação geral, né? Então, desse modo, o objetivo desse trabalho é exatamente apresentar aos pastores e líderes da nossa denominação o programa estabelecido pela Comissão Geral do GECEL e aprovado pelo Colégio Episcopal para a organização e estabelecimento dos pequenos grupos na perspectiva wesleyana. Minha expectativa é que esse material possa auxiliar todos aqueles que desejam abraçar a visão dos pequenos grupos e fazer desse projeto a estratégia para alcançarmos as multidões para Cristo, pastoreando bem e individualmente cada uma das pessoas alcançadas. Palavra aí do pastor Gilberto Geraldo. Então, até aqui, temos aí alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa aí a comentar, a colaborar, a perguntar? Nos ajude aí. Temos alguma contribuição? Alguém quer fazer uma pergunta ou quer contribuir de alguma maneira? Não? Tranquilo? Assim como aconteceu aqui nessa igreja, né? Nós também vivenciamos isso ali em Nova Campinas, né? Chegamos ali, a igreja, ela tinha, no papel, tinha 162, 103 membros, mais ou menos isso, mas na prática mesmo a igreja não passava de 120 pessoas, né? Essa era a realidade da igreja lá. Logo no primeiro mês que eu cheguei, a gente teve que fazer uma limpeza no hall lá, e eu excluí 48 pessoas que
estava lá como membro que não existia. Só no primeiro mês ali, a gente já excluiu 48 pessoas do hall, só estava de fantasma ali, né? E aí, o que acontece? A gente começou então a falar com a igreja sobre essa questão dos pequenos grupos. A gente fez uma reunião depois com o conselho local, propôs ao conselho local começar então a fazer o trabalho, e o conselho local aprovou, e a gente começou então uma classe de líderes para o GECEL. Nessa classe de líderes não foi muita gente, né? A gente ficou ali 3 meses mais ou menos estudando a classe de líderes. Só foram umas 15 pessoas mais ou menos na classe de líderes estudando com a gente ali sobre o GECEL, uma vez por semana, durante 3 meses. E aí, quando acabou essa classe de líderes, a gente começou 2 GECELs na minha casa, na nossa casa. A gente começou um GECEL na quarta-feira e um GECEL na sexta-feira. Então, na quarta-feira tinha um grupo de 14 a 15 pessoas, e na sexta-feira outro grupo diferente, com a mesma quantidade de pessoas. Então, essas pessoas que eu convidei, né? Eu convidei as pessoas que fizeram o curso comigo, e outros líderes da igreja que não tinham feito o curso, mas que eu sabia que a gente precisava dessas pessoas para o projeto avançar. Então, convidei alguns líderes lá, convidei alguns presbíteros, algumas pessoas que não tinham feito o curso, mas que eu sabia que iam ser importantes para o projeto. Falei, vamos participar do GECEL lá em casa. E aí começamos. A gente ficou 5 meses com o GECEL na minha casa, 2 vezes por semana. Então a gente tinha GECEL na quarta-feira, culto na quinta-feira, GECEL na sexta-feira, sábado às vezes tinha algum projeto de algum departamento, ministério, e domingo tinha a escola bíblica, e domingo à noite tinha culto. Então a semana toda quase era aquela correria, né? Segunda-feira a gente ficava de folga, terça-feira a gente fazia visita, né? Às vezes não era visita, a gente tinha que fazer uma reunião da junta diaconal ou reunião do presbitério. Isso era uma correria a semana inteira, né? Aquela correria, mas foi bênção. 5 meses ali, GECEL na minha casa, 5 meses, ininterrupto, toda quarta, toda sexta, sem faltar. Quando a gente terminou, então a gente multiplicou esses 2 GECELs em 4 grupos. Aí foram os primeiros 4 grupos, eu não lembro agora exato se foi 4, se foi 8. Você lembra, amor? Se foi 4, se foi 8? Não lembro, né? Eu não lembro mais agora se foi 4, se foi 8. Eu acho que foi 8 grupos. Foi 4 no mês de janeiro que você saiu de férias, e aí você, quando voltou, permitiu que fizesse 8 grupos, acho. Então foi isso. A gente começou com 4 no primeiro mês, depois mais um mês ou 2 a gente abriu mais 4. Foram 8 grupos. Aí a gente, nesses 8 grupos, a gente ficou o ano todo com esses 8 grupos só. Aí no outro ano, esses grupos multiplicaram, né? Teve um GECEL que não multiplicou e fechou, né? E aí dos 8 grupos ficaram 7. Esses 7 multiplicaram, só um que não multiplicou. E aí no segundo ano então a gente tinha 13 grupos. Então a gente começou com 2 grupos na minha casa. Aí no segundo ano a gente foi para 8. No terceiro ano a gente foi para 13. Aí depois, né, no próximo ano, a gente chegou a 18, 19, alguma coisa assim. E aí, nesse ínterim, formando novas lideranças, capacitando novas pessoas. Depois a gente chegou no último ano, né, que a gente estava ali, a gente tinha chegado a 22 grupos, né, funcionando e trabalhando nas casas. A gente chegou a ter, durante a semana, nas casas, cerca de 200 pessoas congregando nas casas, tá? Fora os cultos públicos. Então, a gente chegou a ter, eu acho que o número máximo, se não me engano, foi 198, né, mano? Acho que foi 198 pessoas na semana, no dia de semana, nas casas, né? Congregando. Então, assim, dificilmente a gente tinha, num dia de semana, um culto na igreja com 198 pessoas. Muito difícil. O culto no templo era 70 pessoas, no máximo 65, 70 pessoas. Domingo, geralmente vinha toda a igreja, daí às vezes chegava até a ter mais de 200 pessoas no culto. Mas durante a semana era muito difícil. E com os GECELs, a gente tinha, né, essa quantidade de pessoas
no GECELS participando dos cultos. Então, a gente tinha o culto, né, durante a semana na igreja, tinha o GECEL, então a gente deixava o GECEL livre para ser em vários dias. Então a gente tinha GECELs na segunda-feira, tinha GECELs na quarta-feira e tinha GECELs na sexta-feira. Então ficava livre, cada grupo via qual que era o dia melhor que eles tinham, aquele grupo tinha para se reunir, e o grupo que definia qual que era o dia e o horário que eles iam se reunir. Então tinha GECEL na segunda, tinha GECEL na quarta, tinha GECEL na sexta. Aí a gente tinha culto na quinta-feira, culto na igreja, culto público na quinta-feira e no domingo. E aí na terça-feira era a nossa escola de líderes. A gente tinha escola de líderes a cada 15 dias. Então, 2 vezes por mês, nossa escola de líderes na igreja, terça-feira à noite, para todos os líderes da igreja participar. Então, cada pessoa que tinha o seu GECEL tinha o seu dia. Então, não é que as pessoas participavam do GECEL na segunda, na quarta e na sexta. Então, quem era na segunda ia só na segunda, quem era no GECEL da quarta-feira ia só na quarta-feira, quem era no GECEL da sexta-feira ia só na sexta-feira. E aí cada grupo tinha o seu horário e a sua maneira ali. Então, a gente passou aí de 110, 120 pessoas no primeiro ano para 210 pessoas no último ano, depois de no quinto ano que a gente estava ali. E a gente já tinha quase 300 pessoas na igreja, porque contava as pessoas do GECEL, que muitos não eram membros da igreja, contado como membro, né? Só de pré-adolescentes no GECEL, a gente tinha 6 GECEL de pré-adolescentes. Só de pré-adolescentes a gente chegou a contabilizar no GECEL 64, 65 pré-adolescentes, para vocês terem uma ideia, só do GECEL. E a maioria desses pré-adolescentes, eles não eram da igreja, não eram filhos de membros da igreja, não eram filhos de pessoas do mundo, que os pais não deixavam eles ir para a igreja, né, durante a semana, mas na escola bíblica às vezes eles iam, e no GECEL, que a escola bíblica de manhã eles iam sozinhos, tranquilo, voltavam para casa, mas à noite, nos cultos à noite, os pais não deixavam eles ir, porque lá era um bairro bem perigoso, um bairro com muita droga, muita violência, e os pais não deixavam as crianças ir para a igreja, a não ser que fosse com os próprios pais. Então, os pré-adolescentes que eram filhos de membro da igreja iam com os pais, os que não eram, só iam no pequeno grupo, que geralmente era uma casa perto da casa deles, e na escola bíblica dominical, que era domingo de manhã. Muitas vezes o líder ia devolver o filho nas casas, né? Muitas vezes os líderes do pequeno grupo, às vezes, levavam os filhos para casa de cada um. Às vezes era um trabalho tremendo, né? Porque o líder do pequeno grupo lá, ele às vezes tinha que passar na casa das crianças, lá dos pré-adolescentes que não era da igreja, levar para o pequeno grupo, acabava a reunião do pequeno grupo, eles tinham que ir de casa em casa entregando os filhos do povo para poder ir embora, porque às vezes acabava 9h30 da noite, 10 horas, e eles iam entregando os filhos, né, de todo mundo para depois eles ir embora. Era um trabalho que os líderes tinham, mas, né, eles eram líderes dedicados e a coisa funcionava, né? Então, se fosse contar todas as pessoas do GECEL com os membros da igreja, a gente estava chegando a quase 300 pessoas ali já. Então, é isso que a gente espera também que aconteça aqui, né? Isso não é um projeto para amanhã, falar assim, amanhã, ano que vem, nós vamos estar com 100 membros, 200 membros. Não, é um projeto de longo prazo. É um projeto, né, que você vai construindo e ele vai crescendo a longo prazo. Quanto mais a gente for, né, trabalhando, se dedicando, abrindo mais lugares, mais casas, formando mais pessoas para liderar, o projeto vai avançando, amém? Queria lembrar o número de batismos também, né? De 3 a 4 batismos no ano, não é? Praticamente todos os anos, com exceção do último e do primeiro, a gente ficou lá 5 anos. O primeiro ano a gente fez 3 batismos, o último a gente fez um batismo só porque era um ano de pandemia, que foi 2020, né? A gente fez um batismo só. Os outros anos a gente fez 4 batismos no ano. Então no segundo, terceiro e no quarto ano a gente estava lá e a gente fez 4 batismos no ano. Teve um ano que a gente chegou a batizar quase 40 pessoas. Se não me engano, não sei se foi 38 ou 39 pessoas em um ano. Então, contando também com as pessoas que saíram da igreja, né? Teve muita gente que saiu da igreja. Só de pessoas que saíram, totalizando as que já estavam mortas, que já tinham saído para outra igreja, que eu falei para vocês que a gente tirou 48 pessoas já no primeiro mês.
No final daquele ano a gente tirou também mais umas 20 ou 30 do hall. E ao longo daqueles outros anos foram saindo as pessoas também. Nem todo mundo ficou 100% das pessoas na igreja. Teve pessoas que saíram. No final do primeiro, do segundo, do terceiro ano, saíram umas 15, 20 pessoas em cada ano. Então, se ficasse todo mundo, vamos dizer assim, se todo mundo tivesse saído ninguém, a igreja ainda tinha ficado maior ainda, né? Mas é assim mesmo, a igreja infelizmente tem essa situação. Às vezes tem pessoas que saem, né, por vários motivos. Às vezes um sai porque não gostou de alguma coisa, outro sai porque foi morar em outro lugar, mudou de bairro, né, aconteceu. Então é N motivos que as pessoas saem. Outras pessoas às vezes falecem, né, outros motivos, preferem uma outra igreja, né, por algum motivo e acabam mudando de igreja. Então tem muito isso. Então, até aqui, ninguém mais quer comentar nada? Tudo tranquilo? Alguém quer fazer uma pergunta? Até aqui, sem pergunta? Então, bora para frente. Para que nós que temos a herança judaico-cristã, nós sabemos da importância da família. Tanto para formar o caráter das pessoas, quanto o seu equilíbrio emocional, preparando-o para a vida. Por isso, aquele que não vem de uma família bem estruturada terá grandes dificuldades ao longo da sua existência. Por outro lado, a sociedade é o reflexo do que ocorre nas famílias. Ela vai bem ou mal na proporção em que os lares estão bem estruturados. Por essa razão, tornou-se célebre a expressão: a família é a célula máter da sociedade. Aí ele fala que isso aqui é a palavra do bispo Elisiário, tá? O problema das grandes igrejas, segundo ele aqui, é que muitas impressionam por atraírem multidões, mas muitas delas não conseguem atender às necessidades de cada membro, nem mesmo da sociedade, no tocante ao verdadeiro apacentamento, como Jesus recomendou ao apóstolo Pedro. Diante disso, concluímos que ela está em falta com os propósitos estabelecidos por Jesus, ao comissionar os seus discípulos a que fossem por todo o mundo para levar a mensagem de salvação, conforme eles foram ensinados. Em face ao que expomos acima, resta-nos encontrarmos uma alternativa, pois do contrário, vamos trabalhar muito sem contudo vermos os resultados esperados. A Igreja Metodista Wesleyana reconhece que a sua herança histórica é linda, uma vez que no século XVIII, John Wesley chegou à conclusão de que a igreja que nascera como fruto da experiência do coração abrasado só teria futuro se trabalhasse em pequenos grupos, trazendo assim um fundamento bíblico aos que iam ser alcançados pela mensagem que convocava aos homens a passarem pela experiência do novo nascimento. É lamentável, mas com o passar do tempo negligenciamos essa prática e temos que admitir que por conta disso os prejuízos foram enormes. Mas graças a Deus que nos despertou para corrigirmos essa falha. Aí vou pular um pouquinho aqui, ele fala aqui sobre o GECEL, né? Então, o GECEL, Grupo de Crescimento, Evangelização e Unidade, não é apenas mais um departamento das nossas igrejas. Ele é a forma ideal de nós sermos igreja. GECEL é a estratégia bíblica para nós ganharmos as multidões e cuidar bem de cada novo convertido. Por essa razão, entendo que aquele que estudar e praticar os princípios que aqui nos são apresentados vai colher muitos frutos e, ao mesmo tempo, ficar impressionado com a transformação pela qual passará a sua igreja, uma vez que ela estará retornando para os princípios bíblicos vivenciados pela igreja primitiva. Aqui temos um conteúdo de muita qualidade que procura manter o ponto de equilíbrio, a fim de que a igreja que o adotar não sofra alterações drásticas na sua estrutura, antes, pelo contrário, seja reforçada para ter condições de crescer com qualidade. Então, o Bispo Elisiário Alves dos Santos. Então, ele está falando aqui que as igrejas que são muito grandes, às vezes impressionam por ter um número muito grande de pessoas, mas muitas delas, às vezes, não conseguem cuidar bem de cada um membro, né? De cuidar bem de cada pessoa que está chegando ali. E aí fica um desafio. Vamos ficar pequeno o resto da vida? Não vamos crescer porque uma igreja grande às vezes não consegue cuidar bem dos membros, não consegue cuidar bem individualmente de cada pessoa. Então a resposta para nós então é permanecer uma igreja pequena para o resto da vida? Não é esse o propósito. O
Porque se Deus espera que a igreja cresça, se Ele nos mandou pregar o Evangelho, ir por todo mundo, ganhar alma, fazer discípulo, então Deus quer que a igreja cresça. Como é que a igreja vai crescer, então? Ao mesmo tempo, ela vai conseguir cuidar de cada pessoa de maneira bem cuidada. Ela vai conseguir acompanhar cada membro. Ela vai conseguir cuidar dos novos convertidos que estão chegando e dar suporte para eles. Então, a gente tem que trabalhar essa questão dos pequenos grupos, tá? Porque os pequenos grupos vão ajudar com que a igreja, mesmo sendo grande, ela está estabelecida, né, em grupos menores, em que você tem um cuidado mais de perto ali daquelas pessoas. De certa forma, a nossa igreja já era dividida em pequenos grupos, não um pequeno grupo tão pequeno, mas já era, porque quando você tem a divisão na nossa igreja de departamento, antigamente era assim, né? Agora mudou e depois a gente vai ter que explicar mais para os irmãos aí essas novas mudanças aí dos departamentos, porque agora os departamentos não existem mais, né? Agora vai ser só ministério e não vai ter mais departamento na nossa denominação. Mas antigamente na estrutura de departamento já era um pequeno grupo, entre aspas, né? Então você tinha o departamento de adultos, departamento de jovens, departamento de adolescentes, departamento de pré-adolescentes, departamento de crianças, e já é uma pequena divisão, né, subdivisão para organizar dentro da igreja ali, para que cada grupo tenha a sua liderança que possa cuidar melhor daquela área e cuidar melhor daquelas pessoas. Então já é uma subdivisão, porque se entende que o pastor sozinho ele não consegue cuidar de todo mundo. O pastor sozinho não vai conseguir dar conta de acompanhar todo mundo, acompanhar cada situação, cada pessoa nova, acompanhar cada novo convertido. Não tem condição para isso, tá? Então por isso existem os líderes de cada ministério e departamento ali para ajudar nesse cuidado. E já no pequeno grupo você diminui ainda mais esse cuidado, né? Porque o departamento você tinha que cuidar de 20, 30, 40 pessoas. No pequeno grupo você vai cuidar no máximo de 15 pessoas, 16 pessoas. Então o cuidado ele vai ficar mais focado, né, nas pessoas ali do seu grupo. E isso é muito bom, porque você pode acompanhar melhor as pessoas do seu grupo. Aí continuando aqui agora, é a última parte da introdução aqui, para a gente poder chegar no capítulo 1. E aí semana que vem, se tudo der certo, a gente vai entrar no capítulo 1 aqui do livro. Pequenos grupos nas igrejas denominacionais. Essa palavra aqui é uma palavra do pastor Joel Kominski, que é o pastor desse livro, que escreveu esse livro aqui. Eu estou lendo aqui com os presbíteros, né? Paixão e Persistência, a história da igreja de Elim. O pastor Joel Kominski escreveu esse livro, e esse esboço que a gente passou aqui de manhã, né, sobre o crescimento do pastor e dos líderes, é desse livro aí, tá nesse livro, e a gente compartilhou com vocês aqui hoje sobre isso, né? Então ele escreveu esse pequeno artigo aqui falando sobre os pequenos grupos dentro das igrejas denominacionais. Nós somos uma igreja denominacional, ou seja, somos uma igreja que são várias igrejas espalhadas pelo Brasil todo. Temos uma denominação que segue um padrão. Será que funciona? Será que dá certo? Será que é possível você ter pequenos grupos dentro de uma igreja denominacional? E aí ele começa aqui falando que ele ficou surpreso quando o líder de uma mega igreja em pequenos grupos me perguntou se eu pensava que igrejas denominacionais podiam também ser igrejas em células. Ele sentia que as denominações obstruíam o fluir das células. Eu disse a ele que tenho visto muitos exemplos de igrejas em células dentro das denominações. Sim, denominações podem ser um obstáculo para que igrejas se tornem igrejas em células, mas eu conheço muitas igrejas em células dentro de denominações, eu disse a ele. E Oido Full Gospel Church, que é a igreja lá do pastor Paul Yong-cho, ou David Yong-cho, como você talvez possa ter conhecido ele, é um bom lugar para começar. É a precursora das modernas igrejas em células. Começou como uma igreja Assembleia de Deus e depois se tornou uma afiliada das Assembleias de Deus. O movimento das igrejas em células da Coreia explodiu entre a maioria das denominações. A maior igreja metodista do mundo está na Coreia e é uma igreja em células. Então a maior igreja metodista do mundo está lá na Coreia e é uma igreja em células. Igrejas presbiterianas em células, muito grandes e também muito pequenas, são abundantes na Coreia. Tive o privilégio de pregar em uma igreja batista de 10 mil membros
lá em Seul. Percebo que as grandes denominações têm uma igreja em células representativa na Coreia. A igreja anglicana na Inglaterra é um dos maiores exemplos de uma igreja em células denominacional. O livro aqui de Phil Potter, O Desafio da Igreja em Células, e o de Michael Green, Igreja Sem Paredes, escreve o movimento das células entre os anglicanos da Inglaterra. Ministrei na igreja anglicana em células em Luton, na Inglaterra, e vi pela primeira vez como uma igreja anglicana edificada no século XVII, que tem até uma cadeira para a rainha da Inglaterra, pôde transicionar para um modelo em células com sucesso. Eu não sei se vocês já viram isso, né? Até em filme às vezes tinha, que as igrejas antigas, aquelas igrejas antigas, bem há 200 anos atrás, né? As pessoas, elas compravam os bancos da igreja, né? As famílias compravam os bancos da igreja. Então, os bancos da igreja tinham o nome das famílias, né? O nome das pessoas. Então, aquelas famílias, né, se assentavam naquele mesmo lugar sempre porque tinha ali o nome delas, elas que compraram, pagaram aqueles bancos lá. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? O pessoal bem antigo era assim, né? Então, aqui na Inglaterra, essa igreja que ele falou que foi pregar, tinha até uma cadeira lá da rainha, que a rainha da Inglaterra congregava naquela igreja, tinha lá a cadeira dela lá, que foi paga por ela, lá que era dela, só ela podia sentar, né? E ele está falando assim, uma igreja dessa, que foi erguida no século XVII, né? Ou seja, uma igreja de mais de quase 300 anos aí, como é que pode uma igreja dessa conseguir transicionar do modelo tradicional e se transformar numa igreja em célula? Mas aconteceu, e ele foi lá e viu, né, como essa igreja transicionou e se tornou uma igreja em célula. A América Latina está cheia de igrejas em células denominacionais que crescem. O Centro Cristão, representante da Assembleia de Deus em Guayaquil, no Equador, foi um dos modelos de célula de minha pesquisa de doutorado. Como missionário da Aliança Cristã Missionária em Quito, no Equador, vi muitas igrejas dessa denominação transformarem-se para essa estratégia, em pequenos grupos e células. Poderia destacar muitas outras igrejas em células denominacionais por toda a América Latina, como a Igreja Batista em Tabasco, no México, que tem mais de 600 células. Em um blog anterior falei sobre o crescimento do movimento de igrejas em células no Brasil, presente em uma grande variedade de denominações. Steve Cordell, um pastor da União Metodista de Pittsburgh, escreve sobre a sua transição para a igreja em células, no livro A Igreja em Muitas Casas, o qual considera uma leitura obrigatória. No livro de minha autoria, A Igreja se Multiplica, destaquei 27 igrejas em células exemplares de denominações como Assembleia de Deus, Igreja de Cristo, Igreja de Deus, Aliança Cristã Missionária, Metodista Livre, Luterana, Igreja do Nazareno, Batista do Sul, Pentecostal, Pentecostal Batista Livre, União Metodista e Wesleyana. Portanto, se você pertence a uma igreja de denominação, quero encorajá-lo com a ajuda de Deus. Você também pode vir a ser uma igreja em célula. Então, esse artigo aqui do pastor Joel Kominski vem para desmistificar essa ideia de que uma igreja denominacional não consegue trabalhar como uma igreja em célula, não consegue ter pequenos grupos, não consegue ter grupos nos lares. Então isso é uma coisa que não é verdade, não é realidade. Nós podemos e nós, se Deus nos permitir, se Deus nos der graça, vamos conseguir transicionar a igreja para que a igreja se torne uma igreja, né, que trabalhe no templo e nas casas, né? Cultos públicos, cultos de celebração, né, para toda a igreja e pequenos grupos que funcionam nas casas, fazendo com que a igreja se estenda até as casas, se espalhando no bairro, se espalhando na comunidade. Então esse é o nosso objetivo, essa é a nossa visão. Até aqui, alguém gostaria de fazer uma pergunta ou comentário? Vocês estão muito calados, gente. Eu sei que a máscara inibe vocês, né? Mas vocês precisam falar. Quando a gente fala, a gente aprende também, sabia? Quando a gente fala, quando a gente participa, a gente também aprende, a gente consolida o que a gente aprendeu e é muito bom. Então, se vocês puderem participar, participe, fale, comente, compartilhe. Isso vai ajudar a gente aí a crescer junto, tá bom?